Eu quero aqui trazer o que Deus colocou no meu coração quando o nome dessa conferência o Senhor me deu, e quando você entrou ali na entrada, eu não sei se você percebeu alguns quadros. Quem viu os quadros aqui? Quando Deus me deu o Restauradas Conference, Ele me levou para um museu. E nesse museu Ele me mostrava quadros de rostos, faces de mulheres. E essas faces, muitas delas estavam deformadas, outras sem formatos e algumas até manchadas, com muita tinta escura. E Deus vinha como um pintor. Eu via um pincel e Deus, como um artista, como um pintor, Ele ia restaurando cada quadro, restaurando cada face. Como um artista e com muita paciência, Deus tinha o cuidado de restaurar cada detalhe. Com pinceladas, Ele demonstrava o seu amor. A palavra do Senhor diz em Salmo 139:13: Tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu vim aqui te dizer algo: Deus não errou quando te criou. Você é uma obra-prima de Deus. Você é perfeita, você é linda. Olhe para a pessoa ao seu lado e olha como ela é linda. Olha a cor dos cabelos dela. Olha nos olhos dessa pessoa. Olha que olhos lindos. Toca nela, toca na pele dela. Olha que pele linda, sedosa, macia. Foi o próprio artista que te fez. Cada tom, cada detalhe. E interessante, enquanto passávamos ali por aqueles quadros, no final você se viu. Existia um espelho ali e você deparou com a sua imagem. Muitas se olharam e gostaram do que viram. Fizeram pose, arrumaram a roupa, tiraram uma foto. Mas muitas, quando pararam no espelho, olharam e tiveram uma visão diferente da visão do artista. Talvez muitas olharam e não se acharam uma obra de arte. Talvez quando você se viu, você se achou uma obra de arte sem graça, uma obra de arte rasurada, manchada. Por mais que as suas vestimentas estejam bonitas, só o Senhor conhece o seu interior. Só Deus consegue enxergar as suas cicatrizes. E muitas vezes, quando nós olhamos no espelho, nós não entendemos qual é a essência da criação. O artista, ele te criou de forma única. E não existe dano algum na obra de arte, a qual o artista não possa reparar. Porque um verdadeiro artista, ele não joga fora a tela manchada, ele transforma o erro em beleza. Assim Deus transforma as nossas falhas, traumas em recomeços. Deus fez nova todas as coisas na sua vida. E nessa tarde eu quero falar sobre restaurando a visão. O Senhor vai restaurar a nossa visão, Ele vai alinhar a nossa visão de acordo com a visão dEle. Quando nós falamos sobre visão, uma verdade que eu tenho na minha vida é que eu só consigo usufruir daquilo que eu tenho consciência. Eu tenho viajado bastante como professora do Carisma, tenho ficado em lugares incríveis, e eu fui para Miami. Cadê Miami? Eu fui para Miami, me colocaram no hotel lá em Downtown Miami. Mas eu não conheço muito bem Miami, então a primeira semana que eu fui, eu entrei naquele hotel e eu sabia que estava em Downtown, e eu fiquei no 3º andar. Quando eu abri a janela do meu quarto, eu simplesmente vi o telhado de um outro prédio. E quando eu vi aquele telhado, eu falei: eu quero ficar aqui quietinha, porque as fleumáticas precisam desse tempo quietinha. E eu fiquei o dia inteiro no quarto, eu não saí para nada, eu só fui, dei aula, voltei e fiquei o dia inteiro no quarto. Na semana seguinte, quando eu voltei para dar aula, eu levei a Zoe comigo, e eu estava no mesmo hotel. Só que aí elas me colocaram no 10º andar. Quando eu abri a janela do meu quarto, vocês não têm noção da vista maravilhosa que eu pude contemplar.
Eu estava em um canal, os barcos passavam atrás do meu hotel, tinha um calçadão para caminhar, e quando eu olhei aquela vista, eu falei: Zoe, vamos passear, vamos andar, vamos bater perna. Peguei o meu carrinho com a Zoe e comecei a andar. Eu falei: gente, que incrível, que lugar maravilhoso. E quando eu percebi, eu estava ao lado do shopping, da Brickell. Ó que chique. E eu falei: Zoe, a gente vai lá no shopping, e a gente vai no cinema, e a gente aproveitou aquele dia, foi um momento de mãe e filha. E o que eu aprendi com isso? Que eu só consigo usufruir aquilo que eu tenho consciência. Na semana anterior estava disponível para mim, mas eu não conseguia ver, então eu fiquei dentro do quarto. E quando eu consegui enxergar, eu simplesmente subi alguns andares. Eu tive um dia incrível com minha filha. E eu quero trazer isso para você. Eu quero te convidar nesta tarde a subir alguns andares. Eu quero te convidar nesta tarde a ter a visão que o artista tem sobre a sua vida. Porque algumas pessoas conseguem desfrutar e outras não. Porque algumas pessoas ainda possuem escamas nos seus olhos e outras já tiraram. Qual é a diferença de mulheres que florescem e outras não? O Senhor não tem filhas preferidas, mas algumas permitiram com que as escamas fossem tiradas dos seus olhos, e hoje elas podem ver quem realmente elas são e usufruir daquilo que o Senhor tem. Eu oro nesta tarde para que o Senhor abra os seus olhos. Eu oro nessa tarde para que o Senhor tire todas as escamas dos seus olhos que te impedem de ver. Eu declaro em nome de Jesus, nessa conferência, ela não vai ser marcada somente por um dia incrível que você teve com as suas amigas, mas essa conferência na sua vida vai ser marcada pelo dia que o Senhor abriu e expandiu a sua visão. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Eu quero ler com você Mateus 15, 21 a 28, uma história que toca muito o meu coração. Mateus 15, 21 diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Que fé foi essa? Uau, pode aplaudir mesmo. É para Jesus, você pode glorificar. Que fé incrível dessa mulher. Aqui nós vemos uma realidade e uma visão. A realidade daquela mulher é que ela era uma mulher cananeia. E os cananeus, eles eram descendentes de Canaã, neto de Noé. A palavra vai nos dizer que um dia Noé planta uma vinha. E ele fica embriagado com aquele vinho, ele se deita, fica nu na sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vê aquela cena, vê a nudez do seu pai e sai correndo para contar para os seus irmãos. Sem Jafé, os outros filhos de Noé, quando chegam até seu pai, respeitosamente, vêm de costas e cobrem a nudez do seu pai. Quando Noé sabe aquilo que Cã tinha feito, ele amaldiçoa não a Cã, mas a Canaã. Gênesis 9:25 diz: maldito seja Canaã, seja o servo mais baixo dos seus servos, de seus irmãos. Aquela mulher cananeia, ela tinha um histórico de maldição sobre a vida dela. Os cananeus eram um povo idólatra.
A imoralidade era tão profunda entre esse povo que até sacrifício de crianças eles faziam. Baal era um dos seus deuses. Canaã foi a promessa quando Deus deu a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar a uma terra. A terra prometida era Canaã. Canaã não refere-se somente a uma cidade, mas a uma região, a uma cultura, a uma geografia. Quando nós olhamos aqui para essa história dessa mulher, nós vemos que os cananeus eram inimigos do povo de Israel, do povo escolhido por Deus. E mesmo essa mulher, sabendo que ela era inimiga de Israel, a realidade dela dizia que ela não podia estar perto de um judeu. E mesmo sabendo dessa realidade de rivalidade, ela não se limita à sua história passada. Aquela mulher, ela tem uma visão sobre quem Jesus era. Ela viu aquilo que a sua família não viu. Ela recebeu, e a palavra diz, e a primeira verdade que eu quero trazer para você: aquela mulher, ela reconhece Jesus como seu Senhor. Ela chega diante de Jesus e diz: Senhor. E quando nós reconhecemos alguém como nosso Senhor, nós estamos dizendo que nós reconhecemos a autoridade que está sobre aquela pessoa. Quando você reconhece alguém como seu Senhor, você está dizendo: eu quero obedecer, eu me coloco, eu me submeto à sua vontade. Interessante que aquela mulher, ela diz: filho de Davi. Isso era uma revelação messiânica. Filho de Davi. Aquela mulher, ela teve uma visão que ninguém da sua geração teve, ninguém do seu povo teve. Quando ela diz filho de Davi, mesmo não sendo judia, ela está dizendo: eu creio que você é o Messias, o rei enviado por Deus. Quando você diz Senhor, nós oramos assim, não é? Senhor, Senhor, Senhor. Todas as vezes em que nós dizemos Senhor, eu pertenço a Ti, nós estamos reconhecendo a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E para que você tenha restauração sobre a sua visão em relação a quem Jesus é, você precisa renunciar tudo aquilo que você aprendeu de quem Jesus não é. Aquela mulher, ela tinha aprendido tudo aquilo que os judeus não eram, aquilo que Jesus não era. Jesus não é uma religião. Jesus não é apenas um profeta ou um mestre. Jesus não é o gênio da lâmpada mágica que você faz 3 pedidos e ele tem que realizar o que você quer. Jesus não é um Deus distante. Jesus não é manipulável. Vamos ajudar a nossa pastora Ruth Catala. Uma vez eu li uma frase e dizia assim: se o Jesus que seguimos nunca nos confronta, talvez não estejamos seguindo o verdadeiro Jesus da Bíblia. Ele é o seu Senhor, submeta à vontade dele. Ele é o seu Senhor quando você diz: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pare de querer barganhar com Deus, minha irmã. É a vontade dele, é o desejo dele. Deus não se move pelo seu choro, Deus se move pela sua ação. Obedecer a Deus é dançar no compasso da vontade de Deus, mesmo quando a música parece silenciosa, mesmo quando não vemos, mesmo quando não ouvimos, mesmo quando a direção não vem, eu preciso estar neste lugar de obediência. Obedecer não é prisão, é liberdade. A obediência é a nossa fé em movimento. Quem obedece a Deus nunca perde. Ou é livramento ou é milagre. Aquela mulher continua dizendo: a minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que Deus não rejeita nenhuma das suas dores. Eu quero que você diga isso para a pessoa ao seu lado: Deus não rejeita nenhuma das suas dores. Quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui? Quando o nosso filho está doente, quando o nosso filho sofre, eu já fiz essa oração. Eu falei: Deus, tira a dor do meu filho e coloque em mim. Nós não queremos ver o nosso filho sofrendo. Eu imagino o sofrimento dessa mulher cananeia.
vendo a filha dela endemoniada, vendo a filha dela sofrendo, o desespero daquela mãe, a dor daquela mulher em ver a sua filha sofrendo, a fez reconhecer Jesus como seu Senhor e a saber que somente Ele podia libertá-la daquele sofrimento. Existem duas formas de nos achegarmos a Deus. Diga comigo, pelo amor ou pela dor. Romanos 2,4 diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Muita gente vem pelo amor, mas muitos vêm pela dor. Salmo 107,6 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Uma coisa é certa, minhas irmãs, nós clamamos mais a Deus no momento da dor. Nós buscamos mais a Deus, oramos, lemos a palavra, vamos à igreja, vamos no café com Deus, vamos no GC no momento de dificuldade, de dor. Salmo 56,8 diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Deus te vê, Deus te ouve, Deus se importa e registra com amor cada lágrima que cai dos seus olhos. Quando eu tinha 6 anos de idade, durante 3 anos eu fui molestada por uma prima, um abuso sexual. E durante esse período eu não entendi, eu era uma criança, eu não entendi exatamente o que estava acontecendo comigo. E a infância é um período de construção da identidade. E essa violação causou um grande sofrimento emocional, psicológico na minha vida. E desde cedo eu comecei a prática de masturbação. E com 17 anos, quando eu aceitei Jesus, e até então para mim aquilo era normal, porque começou desde cedo, né, essa ativação para a questão sexual, então para mim era ok. Mas quando eu conheci Jesus, eu entendi que era errado. E para mim no início foi muito difícil. Eu tinha 17 anos e já tinha uma vida totalmente mundana. E conforme eu fui conhecendo, lendo as escrituras, recebendo uma cura na minha vida, chegou um tempo em que eu entendi que eu simplesmente precisava de uma cura, não só de um perdão de um pecado. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam ser curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Um dia eu cheguei, eu confessei isso para o meu marido. Eu pedi ajuda para ele, eu falei assim: olha, me ajuda. Aconteceu isso quando eu era criança, e durante muitos anos isso me atormentava. E um dia eu pedi para que ele orasse por mim. No dia em que meu marido orou por mim, gente, foi algo incrível. Eu senti arrancando, como se estivesse arrancando raízes de dentro do meu coração. E o momento em que eu fiquei em posição de fé, e eu chorava, e ele me abraçava. E naquele dia eu fui curada desse abuso quando eu sofri quando eu era criança. Um dia o grito foi dos meus lábios: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu preciso da sua ajuda. E o Senhor usou o meu marido para ser canal de cura na minha vida. Você tem clamado, você tem orado, mas você tem se envergonhado daquilo que você vive. E durante muito tempo, esse pecado, ele me levou a sentir vergonha. Eu entrei em algumas cavernas, a caverna do vitimismo. Ai, eu sou assim, eu faço isso porque eu sofri na vida. A caverna da autossabotagem, né? Ai, não adianta tentar, quantas vezes eu já tentei. Ai, eu não vou fazer mais, e voltava no mesmo erro. E eu acabei tornando o próprio obstáculo da minha vida, da minha cura. Eu entrei na caverna do julgamento. O que as pessoas vão pensar sobre mim? O que o meu marido vai pensar sobre mim quando eu confessar esse pecado? E a única coisa que o inimigo quer fazer, ele quer te acusar. O que o inimigo quer fazer é te levar para cavernas. Minha irmã, qual caverna você precisa abandonar hoje?
É a caverna do medo, da desconfiança, da vergonha, do egoísmo? Qual é o pecado de estimação que você tem que hoje falar assim: eu libero, vai cachorrinho, vai gatinho, vai porquinho? Isaías 1,18 diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, com a lã se tornarão. Esse é um convite ao arrependimento e à restauração. Embora os seus pecados sejam tão visíveis, tão vergonhosos, tão difíceis, mas para o Senhor nada é impossível. Deus promete purificar e deixá-los brancos como a neve. Nenhum pecado é irreversível para Deus. Mas o primeiro passo é o reconhecimento. Eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu preciso expor a minha dor. Eu preciso me humilhar diante do Senhor. A mulher cananeia reconhece que Jesus é Senhor. Reconhece que Ele é Messias, pede ajuda a Ele. Gente, mas ela é tão testada na sua dor. Se fosse muitas de nós aqui, teríamos ido embora. Muitas de nós teríamos dito: Jesus, obrigada, eu acho que eu errei o caminho. No verso 24, Jesus responde: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A palavra diz que aquela mulher, ao ouvir aquela negativa de um pedido, a Bíblia diz que ela veio, adorou Jesus de joelhos e ainda suplicou: Jesus, ajuda-me. Às vezes na primeira negativa você já desiste. No primeiro não, você já vai embora. Há quem diz que Jesus foi grosso com ela. Eu não acredito nisso. Na verdade, Jesus ele só explicou o que Paulo lá na frente escreveu. Romanos 1,16 diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Jesus disse assim: eu vim para Israel, eu não vim para você. O que gerou o milagre daquela mulher foi a visão restaurada, além do contexto em que ela estava vivendo. Mesmo diante dessa negativa, ela continua adorando. Muitas mulheres vivem realidades deploráveis no casamento e acham que é normal agressão física. Acham que é normal xingamentos, desrespeitos, traição. Porque é a visão em que você foi colocada durante toda a sua vida. Talvez você veio de um contexto familiar em que a sua mãe vivenciou isso, as suas tias, e hoje no seu casamento você está vivendo a mesma coisa. Nós não acreditamos em maldição hereditária para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Em Cristo Jesus toda maldição já foi cancelada. Mas nós acreditamos em repetição de padrão. Talvez hoje você está repetindo o padrão que a sua mãe repetiu, da sua avó que repetiu da sua bisavó. E você acha que isso é normal? Todo mundo vive assim, pastora Aline. Homem não presta, só muda de endereço. Isso eu ouvi durante toda a minha juventude. Filha, tenha sua independência. Não dependa de homens. Homem não presta. Porque eu vim de um lar desestruturado. Os meus pais se separaram. Muitas traições no casamento, muitas situações complicadas. E com 14 anos eu já trabalhava em 2 empregos. Eu era igual o pai do Cris. Eu tinha 2 empregos. Estudava à noite. E aquela ânsia de falar: eu não vou precisar de homens, eu não vou depender de homens. Aí Jesus veio. Cada uma de nós tem um vazio do tamanho de Jesus. Não é homem que preenche, não é filho que preenche, não é dinheiro que preenche, não é viagem que preenche. Somente Jesus pode preencher o vazio da nossa alma. Só Jesus. E aí eu me converti. E um dia eu estava na igreja, e o pastor que estava ministrando, ele disse uma frase, e ele falou assim: igreja, hoje eu posso dizer
que eu vivo um pedacinho do céu na minha casa. E quando aquele pastor disse aquilo, eu olhei para a minha realidade e eu falei, por que eu não estou vivendo um pedacinho do céu na minha casa? Por que na minha casa choro? Por que na minha casa tristeza? Por que na minha casa desunião? E eu falei, Jesus, eu quero viver essa realidade que esse pastor está dizendo. Eu tomei posse daquela palavra, eu tinha 17 anos. Sabe o que eu fiz? Casei com o filho do pastor. Eu casei com o filho do pastor porque eu falei, se ele sabe como que é um céu dentro da casa dele, ele vai me ensinar, porque eu não sei. Não é verdade? E hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer, eu vivo um pedacinho do céu na minha casa. Eu vivo um pedacinho do céu dentro da minha casa. Quando Jesus expõe a realidade daquela mulher, Jesus estava expondo a identidade daquela mulher. Aquela mulher, ela se sentia como um cachorrinho. Aquela mulher se sentia indigna. Aquela mulher chegou pedindo favor para Jesus. E sabe o que é interessante? Que quando Jesus diz a ela, dá a negativa, ela concorda com Jesus. Ela diz, é verdade, eu sei que eu não mereço te pedir isso. É verdade, essa é a minha realidade, eu me sinto como uma cachorrinha. Mas até o cachorrinho, ele pode comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus não simplesmente queria curar a filha daquela mulher, ele queria restaurar a identidade daquela mulher. Ela reconhece e ela ressignifica a resposta em seu favor. Ela encontra um espaço para receber favor e graça. Meu Deus, que fé dessa mulher, que visão de restauração aquela mulher estava tendo naquele momento. E Jesus, olha, diz, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele instante a filha dela foi curada. Como você se sente hoje? Quando você olha para a sua vida, qual é a visão que você tem sobre você mesmo? Você diante de Deus, diante do seu Pai, você pede favor? Você se contenta com as migalhas? Porque você se sente indigna? Porque você se sente não merecedora? No início eu disse que nós só conseguimos usufruir daquilo que nós temos consciência. Dizemos que somos filhas, mas estamos vivendo como escravas. Dizemos, sou filha de Deus, mas estou batendo na porta da casa do meu pai, pedindo para entrar no lugar que simplesmente eu só preciso acessar. Olhe para você e veja como você se vê. Hoje o artista vai restaurar obras quebradas. Hoje o artista vai pincelar identidades que foram borradas. Hoje o pintor vai restaurar a sua face envelhecida pela falta de perdão, pelo rancor, pelo ódio. Aonde você está, mulher? O que você pode ver? Qual é a sua visão? Qual é o gigante que grita diante de você? Sabe de uma coisa? Eu sei que muitas mulheres aqui já passaram por um processo de restauração. Você já não está no casulo, você está voando, amém? Só que muitas vezes nós matamos gigantes e ressuscitamos gigantes. Nós matamos gigantes e ao invés de cortar a cabeça do gigante, a gente está ressuscitando. É sempre o mesmo problema, é sempre a mesma situação. Está chorando há 10 anos pela mesma situação. Nós precisamos mesmo até elevar o nível das nossas lutas. Nós temos que subir, mulheres. Nós temos que avançar. Nós temos que crescer. Nós temos que ter a visão do artista. O que Deus pensa a seu respeito, o que o céu diz a seu respeito, é isso que você precisa viver. É a altura dessa realidade. E não a altura dos seus erros, daquilo que você fez ou aquilo que as pessoas falam sobre você.